Eu sempre orando por esta reunião, né? E interessante que Deus falava comigo, o título da mensagem é preparação. Aí eu falei assim, gente, mas preparação? E depois o Senhor foi ministrando no meu coração. E em Josué 5, 14 e 15, vamos estar lendo. Oh, glória a Deus, amém, sejam bem-vindas. Josué 5, o versículo 14 e o 15. Então fala assim, 14 ao 15. Então fala assim, respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Aleluia, né? Então, a gente vê que Josué, gente, primeiro nós vamos falar de Josué depois da passagem que a gente leu. Josué foi um homem que andou com Moisés. E Josué, ele foi preparado por Moisés e por Deus para um propósito. E tudo nas nossas vidas precisa de quê? De um preparo. Não tem nada na nossa vida que não precise da gente ser preparado para aquilo. Então, todos os grandes homens de Deus, eles primeiro foram preparados por Deus para o que Deus tinha para a vida deles, né? E foi assim com Josué e vários outros homens, né, na Bíblia. Então, a gente vê ali que Josué, Deus abre o Jordão, ele passa o Jordão, e logo que eles atravessam o Jordão, Deus fala para Josué, circuncida todos os homens. Por quê? Porque eles precisavam ser preparados, ali era o preparo que Deus queria da vida deles, para quê? Para enfrentar as grandes batalhas que estavam pela frente. Porque a primeira batalha seria os muros de Jericó, uma cidade fortemente fortificada ali, e eles precisavam passar por ela para alcançar as outras, né? E ali primeiro eles já estavam ali e o povo de Jericó já estava de olho, porque eu acredito que eles temiam o povo de Israel, porque é um povo que Deus abre o mar, depois abre o Jordão, e certamente eles falaram, nós está frito, né? E os nossos inimigos, gente, eles estão fritos. Porque aqueles que têm Deus, que andam com Deus, eles têm vitória. Então não adianta se levantar contra um homem ou uma mulher de Deus, porque eles vão ser derrotados. Todo aquele que tem Deus tem a vitória. E os nossos inimigos, por mais que são inimigos, eles sabem o Deus que anda com a gente, né? E ali o povo foi preparado para as grandes batalhas. E ali, depois da preparação, a gente entende aqui que foi o próprio Deus desceu e falou para Josué, o lugar que você pisa é santo, porque Deus estava nele, né? Então, depois do preparo, veio a presença de Deus, para quê? Para ir à frente de todas as batalhas deles, né? Então, quando a gente obedece a Deus, quando a gente se prepara, o próprio Deus chega para nos ajudar. Mas tudo, gente, tem pessoas que elas só oram. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não fazem nada para terem isso nas suas vidas. Eu quero, mas o que nós estamos fazendo para ter o que nós estamos pedindo? Ah, eu quero que Deus me use na igreja. Mas será que você está indo na igreja? Será que você está se preparando? A igreja Lagoa em Uberlândia, ela chegou, mas chegou com o ensino, com a preparação. É o carisma, né? É teologia, é curso de casais, é curso de
tudo, gente. Então ali a igreja chegou e para tomar uma cidade, mas ela está preparando o povo para isso. E quem não se enquadrar, quem não for ali e se envolver com o que Deus está fazendo, vai ficar de fora. Então tudo é uma questão de preparo. Nós temos que nos preparar se nós queremos ser usadas por Deus. Porque não é simplesmente eu pedir a Deus algo. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que ir, eu tenho que me preparar, eu tenho que ir para a leitura da palavra, eu tenho que ir para a oração, eu tenho que ir para o jejum e eu tenho que ler a Bíblia. Eu preciso de preparo para Deus poder me usar, né? No Salmo 7, vamos ler o versículo 11 e o 12. Salmo 7, o versículo 11 e o 12. Fala assim, vamos ler do 10 ao 12. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas, né? E aqui ainda fala o 14, eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Então, o que a gente vê aqui? Davi, gente, ele estava orando a Deus, né? E se a gente for olhar a vida de Davi era um menino que ninguém dava nada por ele, né? Peraí, gente, tem que estar andando. Ninguém dava nada por Davi, mas ele estava lá sendo forjado, sendo preparado por Deus para grandes batalhas. Então, Davi, ele não tinha medo. Ele enfrentava urso, ele enfrentava leão, e às vezes nós não queremos enfrentar nenhuma cara feia, nem uma palavra torta. Não é assim? Às vezes nós queremos a coisa do nosso jeito. E, gente, se você está na batalha, se você está na igreja, se você está na obra do Senhor, os ursos vão vir, os leões vão vir, você vai ter que enfrentar. Você tem que ser preparado, preparada para o que Deus quer de nós. Então, nós temos que nos ser aptos, falar para Deus, eu estou apta, porque eu enfrentei o urso, eu matei ele, eu enfrentei o leão, e agora o Senhor pode me usar para as grandes batalhas. E Davi, gente, ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão, e depois ele enfrentou o endemoniado Saul. E o que aconteceu? Ele venceu. Ele estava lá endemoniado, querendo matar ele. E o que ele fazia? Ele ia lá cantar louvores, buscar a presença de Deus para o demônio de Saul sair. Será que os nossos inimigos, nós vamos cantar para eles, para os demônios, para aquilo que está nele, que está vindo contra nós sair? Ou nós vamos na força, no braço? Quantas vezes, gente, eu vejo na igreja, principalmente, eu já fui muito assim, louvado seja Deus, que eu estou aprendendo, que a gente tem que dar outra face. A pessoa te ofendeu. Jesus, toma conta, perdoa ela. Pronto. É assim. E Davi era assim. Davi, Saul queria matar ele. Davi tinha inveja dele. E o que ele fazia? Cantava para ele dormir. Você canta para os seus inimigos dormir? É bom, esse quietinho lá. Às vezes, gente, em casa, o marido se levanta contra nós, né? Às vezes, assim, a gente tem que ter uma paciência. Ontem mesmo, meu marido reclamou o dia inteiro. Eu falei, Celso, para de reclamar. Porque você agradece, porque tá tudo bem. E assim, então você tem que ir com jogo de cintura, porque senão você peca. Porque o que o Celso estava precisando? É de um refrigério, eu cantar um louvor para ele, abraçar ele. E se eu for da outra
não dá outra face, se eu for e bater mais, o que vai acontecer com o Celso? Ele vai ficar mal, eu vou ficar mal, o Espírito Santo vai embora. O que eu ganho com isso, gente? Então nós temos que largar o orgulho, largar a soberba e cantar para os nossos inimigos, para os demônios deles saírem, né? Então, Davi, gente, ele pediu o quê? Justiça de Deus na vida dele. E eu fiquei pensando, será que se nós pedirmos justiça de Deus na nossa vida, o que acontece com a gente? Eu ainda não tenho coragem assim, gente, de falar, Deus, faz justiça na minha vida, porque eu não sou tão justa assim, né? Então, a gente tem que se espelhar nesses grandes homens de Deus. Davi orava e falava, toma conta dos meus inimigos, né? E se eu errei, o Senhor me cobre, mas se o meu inimigo tá errando, cobra dele, né? Então, ele fazia a oração tanto para ele como para o inimigo dele. E aqui a palavra de Deus falou com a gente que se o homem não se converter, Deus vai afiar a espada. Em Romanos, gente, não precisa ler 9, 14 a 18, depois vocês leem em casa, fala assim, que nós merecíamos o quê? O juízo de Deus, né? Mas a graça de Deus nos alcançou. Mas o que as igrejas hoje, o que o mundo ensina? A hipergraça. Eu posso pecar hoje, eu posso pecar amanhã, pecar até o dia que eu morrer. Vai ter graça. Isso aí já é hipergraça. Porque Jesus falou para Madalena, vai e não peques mais. Para com isso, né? Então, a gente tem que entender essas coisas, né? Então, o que nós precisamos todos os dias da nossa vida? Nos arrepender. É arrependimento diário. Não, se você errou, se você cometeu, falou algo que não deve, se você sabe quando nós sabemos quando nós erramos. Nós precisamos arrepender, voltar atrás e o quê? Nos converter verdadeiramente a Deus. Por quê? Porque senão a espada de Deus estará afiada contra nós, porque nós temos a graça, mas não é hipergraça, né? Mas o que eu quero dizer para vocês, Deus continua sendo misericordioso e gracioso, mas Deus tem que exercer a justiça dele, porque ele é o justo juiz. Então cabe a nós não ficar dando trabalho para Deus. Eu vou ter que ensinar a Iraci, ela tá custosa. Deus, não bate não, já apanhei demais, né? Mas Deus, ele vai fazer a justiça, ele vai fazer com que a gente aprenda a viver do jeito que ele quer que a gente viva, né? Em Mateus 5, 14 a 16, vamos ler, que eu achei assim tão importante. Mateus 5, versículo 14 e 16. Mateus 5, 14 a 16. Então fala assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu, né? Então, gente, Jesus nos chamou para quê? Para a gente ser luz do mundo, sal da terra. Seja com comer uma comida ou com pouco sal ou sem sal. Nossa, gente. Mas é melhor que salgado. Tem que ter temperinho, né? Então, Deus nos chama para isso, para
para ser sal, para ser luz, né, na terra. E o que eu vejo? Que a gente se converte e ainda fica assim, como eu posso falar para vocês, uma requeima do velho homem. E às vezes aquelas trevas, aquela escuridão ainda quer permanecer nas nossas vidas. E aí o que acontece? Nós não conseguimos levar a luz de Deus aonde nós estamos, né? E expulsar totalmente as trevas da nossa vida. Às vezes nós olhamos nas pessoas, não estou falando ninguém aqui, gente. Às vezes a gente olha em algumas pessoas e a gente vê luz nela, mas assim a gente ainda vê trevas nela. E a gente tem que aprender, saber que nós precisamos tirar, expulsar da nossa vida todas as trevas. E nós temos que deixar a luz resplandecer totalmente na nossa vida, né? Então, quando a falta de perdão, trevas na nossa vida, a falta de amor, a falta de compaixão, o orgulho, a soberba, tantas coisas, muita. É por isso que o mundo não converte, porque aqueles que eram para ser luz do mundo ainda tem muitas trevas na vida deles. E aí como que as pessoas vão ver Jesus? Elas veem Jesus através de nós. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então nós temos uma responsabilidade. A igreja do Senhor Jesus, ela tem uma responsabilidade de levar luz, de levar o sal, de levar o amor, a compaixão, a misericórdia, o perdão, de ser um Davi. Que ali o homem está querendo matar ele, mas ele está lá. Sem acepção de pessoas. Isso mesmo, a gente tem que amar todos. Por quê? Porque Jesus nos ensinou assim, né? Que você não tem que amar o bonzinho, você amar a todos, né? E então nós precisamos refletir se nós realmente temos sido essa luz do mundo e o sal da terra, aonde nós estamos, né? E se tem um lugar que nós precisamos de ser luz, é na nossa casa, é na nossa família, né? Esse lugar nós precisamos levar a luz, que é onde nós mais ficamos. E às vezes tem pessoas ali ainda precisando dessa luz, precisando desse sal que tem que estar na nossa vida, e nós não temos ele totalmente para as pessoas verem Cristo verdadeiramente em nós. Gente, o que eu estou falando não é algo fácil de se fazer, mas é o que nós temos que fazer. Fácil não é, mas é o que Jesus nos ensinou, né? E a Bíblia fala de todo um preparo. E a gente tem que se preparar para tudo, gente, inclusive para a vida eterna. Nós estamos nesse mundo, hoje nós estamos aqui, e amanhã? E daqui a um mês? Ninguém sabe o dia que nós vamos partir desse mundo. Então, nós temos que estar sempre preparadas para esse dia. É uma questão de preparação, porque nós temos que pensar na vida eterna, de morar com Cristo eternamente. Então, nós temos que jogar fora essa natureza terrena nossa, essa natureza que nos afasta de Cristo, essas trevas que ainda têm nos alcançado, para a gente viver e com a certeza de um dia estarmos com o Senhor, né? Porque a Bíblia fala, gente, em Mateus, eu estou falando a Bíblia aqui. A Bíblia fala, muitos naquele dia vai me falar, Senhor, Senhor, eu não orei, eu não expulsei demônio, eu não fiz isso, não fiz aquilo. E Jesus vai falar abertamente, eu não te conheço. Você não foi luz, você não foi sal, você era para me representar na terra, você era para levar a minha luz, e você não levou.
é sério demais, né, gente? É muito sério. E se tem uma pessoa na Bíblia que ela, assim, eu gosto muito da história dela, é de uma mulher chamada Esther. Esther, gente, ela, né? Então, Esther, ela foi uma moça, né? Ela perdeu seu pai, perdeu a sua mãe, e seu primo Mardoqueu, chamado Mardoqueu, criou Esther. E a palavra de Deus fala, eu estava lendo e eu achei assim tão bonita essa parte, que fala que ela era conhecida, que ela era bonita, atraente, e ela causava uma boa impressão aonde ela passava. Aí eu fiquei pensando o tanto que eu corro. Tem hora que corre tanto que não dá conta de olhar nas pessoas tudo que precisa olhar, de cumprimentar, de sorrir, de abraçar, né? Será que impressão que nós estamos dando para as pessoas? O que as pessoas estão recebendo da Iraci, de cada uma de nós? Quando nós olhamos, quando nós conversamos, quando nós estamos com a pessoa, qual a impressão que as pessoas estão tendo de cada uma de nós? Isso fala se nós um dia vamos estar com Deus ou não. Porque se a gente for luz, nós vamos estar com Deus. Mas se a gente ainda tiver trevas, a gente corre um risco, né? Então, gente, Esther foi uma mulher que o rei Xerxes, é um nome difícil de falar, né? A mulher dele não obedeceu ele largou dessa mulher, e daí eles foram arrumar outra esposa para esse rei. E como Esther era essa mulher que ela causava boa impressão, ela era bonita, atraente, ela foi convidada para ser uma das jovens que iria ser preparadas para o rei escolher uma. Então Esther, ali no meio das outras, a palavra de Deus fala que ela já fez diferença. Todo mundo já gostou dela. Se todo mundo gostou, o rei não ia gostar, né, gente? E assim que ela chegou diante do rei, foi unânime. Ele falou, ela, acabou, não quero saber de mais nenhuma. Mas Esther, ela se... Hã? Que o nome dela era Esther, certamente eles apresentaram lá, né? E daí ele falou, não, é ela, né? E casou, ela se tornou a rainha. E Deus, gente, Deus tem um propósito na minha vida, na vida de vocês. E ali... Deus queria cumprir esse propósito na vida de Esther. Ela estava ali por um propósito de Deus. Então, tudo na nossa vida, o que acontece conosco, qual o propósito que Deus tem na minha vida? Por que eu estou aqui hoje no GC? Por que o Senhor me chamou primeiro na minha casa? Qual o propósito do Senhor, né? E ali, logo... Esther era uma judia e ela escondeu para o rei Xerxes que ela era uma judia. E logo Mardoqueu manda uma carta para ela, o seu povo, os judeus, vão ser todos exterminados. Amã, que era inimigo do povo judeu, armou contra o povo judeu e eles vão todos morrer se você não intervir com o rei. Só que para chegar diante do rei sem ele chamar, até a esposa morria. E daí, o que Esther fez? Gente, ela era tão de Deus que ela falou assim, na hora ela falou, gente, como diz, ela ia pôr a vida dela entre a morte, né? Mas ela não pensou nela, ela pensou no povo dela. E ela falou assim, olha, ela mandou uma carta lá para Mardoqueu. Fala para o Mardoqueu pedir para todos os judeus jejuar 3 dias e 3 noites. E eu vou jejuar aqui com as minhas servas. E o rei já tem um mês que ele não me chama nem para dormir com ele. Então não vai ser fácil, mas nós vamos orar e jejuar.
E Deus vai fazer. E ali ela se preparou. Pensa, gente, será que a gente jejuaria 3 dias e 3 noites por outras pessoas? Difícil, né? 3 dias, gente. É difícil. Difícil. Ela jejuou. E ela pôs todo mundo jejuar. Não jejuou sozinha, não. Olha a sabedoria dela. Porque ela não queria estar sozinha com isso. Todo o povo ia receber. E ali ela jejua. E, resumindo, e ela chegou diante do rei e falou com o rei toda a verdade. E o rei, aconteceu várias coisas lá. Mas o propósito de Deus se cumpriu na vida de Esther. Por quê? Porque ela se preparou para tudo. Tudo houve uma preparação. Então, para Deus nos usar, gente, tem que se preparar. Tem que orar mais, tem que jejuar mais, tem que se humilhar na presença de Deus, tem que ler a Bíblia, né? E tem que se preparar para Deus fazer através de nós. E Esther, através da vida dela, o povo dela foi livre da morte. E o inimigo, aquele Amã que planejou tudo contra o seu primo Mardoqueu, porque ele não se prostrava diante de homens, somente diante de Deus, ele armou uma forca para Mardoqueu e depois ele que morreu na forca. Então, gente, é igual eu falei para vocês, quando a gente tem Deus e faz a coisa certa, não precisa se preocupar. Ah, mas o fulano armou uma forca para mim. Preocupa não, a forca vai virar. A gente não quer isso não. Mas toda injustiça, vem justiça de Deus nas nossas vidas, né? E então é isso. Então é preparo, é uma vida reta, uma vida correta. Esther, Deus usou ela por quê? Por que Deus escolheu Esther para ser uma rainha? Porque ela era diferenciada. Onde ela estava, ela causava uma boa impressão. Gente, como eu pensei nisso hoje. Jesus amado. Tem hora que a gente chega num lugar assim, eles falam uma coisa com a gente, nossa, ainda bem que foi assim, não é assim mais não, né? Então, a gente tem que, aonde a gente for, por mais que seja difícil alguma coisa, o inimigo usa um, usa outro, mas a gente tem que sair daquela situação que eles tendo uma boa impressão e eles sabendo que a gente estava ali não para ser trevas, mas para ser luz, dando a outra face, sendo manso, humilde, né? E é isso que Deus quer de cada um de nós. Em Filipenses 2, 5, 11, do 5 ao 11, acabando, gente. Filipenses 2, do 5 ao 11, nós vamos terminar aqui. Então, fala assim, o exemplo de Cristo na humilhação. Em Filipenses 2, 5 ao 11. Acho que eu vou fechar, porque agora já tá. Então, fala assim. Tende em vós mesmos o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Então, gente, Jesus é o nosso espelho. Você quer espelhar em alguém? Espelhe em Jesus, né? Porque ele era Deus. E vocês acreditam que Jesus era Deus? Ele veio com um propósito na terra.
E Jesus se preparou. Jesus foi exercer o ministério dele com 30 anos. Tem gente que está apressado e nem é Deus. Então, a gente tem que entender isso. Mas Jesus, gente, ele estava sendo preparado. Aqui em Lucas 2, 41 a 51, fala que aos 12 anos de idade, Jesus já saiu de perto da mãe do pai e ele foi lá ouvir os mestres na sinagoga. Ele era o próprio Deus e ele queria aprender. A gente não entende, né? Mas ele se esvaziou, né? Não, eu tô aqui e eu vou ser igual a todos. Eu vou aprender, eu vou me preparar para o grande propósito que Deus tem através de mim. Então ele obedeceu o pai em tudo. E ali o pai e a mãe dele chegam, Maria e José, fala: Jesus, onde é que você tá, né? Eu li aqui, eu achei tão bonito. E ele falou assim: não, eu estava aqui com os mestres, né, ouvindo, aprendendo. Mas a mãe e o pai chamou. A palavra de Deus fala que ele era obediente, gente. O pai e a mãe chamou ele com 12 anos e já correu. Ele foi, seguiu a mãe e o pai. Então, Jesus é um espelho para nós. Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele sentou junto com o mestre, ele era o mestre dos mestres. E a gente tem hora que quer ser muita coisa. A gente nem é Deus. Não, eu já sei tudo, eu não quero saber de mais nada, eu vou aprender mais nada, eu não preciso disso. E Jesus não, ele se preparou, com 30 anos ele foi exercer o ministério, e o ministério dele foi apenas 3 anos, né? Eu achei assim tão bonito. Sábado a minha menina foi almoçar lá em casa e o meu genro, ele é muito crente. E diz ele estava lá fazendo uma cirurgia lá no municipal, e daí tinha 2 mocinhas e diz que assim, pessoal que não sabe de Bíblia não. E daí eles conversam, um fala isso, outro fala aquilo. E daí 2 mocinhas falou assim: amanhã eu vou para Romaria de a pé e tal. E a outra, e falando essas coisas. E o outro falou: eu também vou. Aí ele falou assim: Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu preciso esclarecer, né? E daí, se eu não me engano, eu tenho que lembrar aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Ele falou: vocês conhecem o caminho do Gólgota? Aí, não. Pois é, esse caminho é o que Jesus percorreu para ir para a cruz, para morrer por todos nós. Então, para que você vai se sacrificar se Jesus já se sacrificou por vocês? Jesus já percorreu esse caminho e ele percorreu por vocês. Agora, vocês, através de Jesus, do seu sacrifício, você não precisa disso mais. Você precisa obedecer a ele e a sua palavra. Aí diz que o outro médico que estava lá fazendo a cirurgia falou: Ricardo, eu nunca tive uma explicação. Mas ele explicou melhor que eu, gente, porque ele é muito doutor no negócio. Eu sou leiga. O médico falou: Ricardo, eu nunca ouvi algo, tudo que você falou, eu entendi, mas nunca eu tinha entendido. E aí ele falou que a gente, às vezes, vê as coisas e se cala, mas tem hora que a gente não pode calar, porque é muita coisa, é muita bobagem acontecendo, que Deus não quer isso da gente. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. É obediência que Deus quer, não é sacrifício, né? E ali, eu falei: Ricardo, continua o trabalho lá, né? Tem chão pra você lá. E daí ele falou: não, Iraci do céu, umas meninas custosas,
sabe? A gente não sabe, acha que se for lá, certo, Deus tira os pecados delas. Aí eu falei, mas o importante é que você abriu a sua boca e na hora eu nem falei, mas ele foi luz ali dentro, né? Fazendo uma cirurgia. Então é isso que a gente tem que ser. A gente tem que ser luz. Você tá vendo uma pessoa fazendo uma coisa que desagrada a Deus? Fala com ela. Pode falar. Fala, olha, Deus já fez isso aí por nós. Nós não precisamos disso aí mais não. Nós precisamos é nos arrepender, nos converter verdadeiramente somente a Jesus Cristo. A palavra de Deus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai se não for por mim. O resto é enganação. O resto é coisa que inventaram, né? Então, nós precisamos nos preparar. E Deus, gente, ele é tão perfeito que quando Jesus veio, você acha que Jesus chegou assim? Ele mandou João Batista. Ele falou assim, não, João Batista vai preparar o caminho de Jesus. Então, na nossa... Não. Então, João Batista veio preparar o caminho de Jesus. Então, Deus, gente, ele gosta de pessoas preparadas, de preparar as coisas para todos nós. Tá doendo muito? Vamos lá. Você quer água? Não, porque vai ficar muito nem sentado, nem muito tempo em pé. Mas tá terminando, dona Tereza. Tá bom, Então, o importante na nossa vida é a gente saber que até Jesus o caminho dele foi preparado. Até Jesus foi preparado. E nós precisamos ser preparados também por Deus. Nós não podemos ficar no comodismo. Eu tô bem assim. Não, peraí. Pergunta aqui. Pergunta lá. Então nós não podemos ficar assim, né? Quem é? Você precisa, minha filha. É a filha da Titi. Tá. É porque hoje em dia anda perigoso, né? Então, gente, por exemplo, a pessoa fala assim, eu quero um carro. Mas o que você tem que fazer antes de comprar o carro? É tirar a carteira. Né? Você quer uma moto, você tem que aprender a andar de moto, você tem que comprar o capacete, você tem que tirar a carteira. O atleta, ele tem que treinar para ele ser um vencedor. E assim é a nossa vida. Davi treinou, né? Davi foi preparado e nós precisamos ser preparados por Deus, para o que Deus quer de nós. Nós temos que ser essa luz que Deus quer. Nós temos que ser esse sal que Deus quer, que traz tempero, que traz o refrigério aonde estiver, né? Então, quem aqui quer ser preparado por Deus? Amém? Vamos pedir isso para Deus todos os dias, mas vamos nos envolver também. Deus tinha uma obra na vida de Esther, mas Esther foi preparar. Esther foi lá se adornar, tudo, depois ela foi jejuar. Então nós também precisamos ser preparados por Deus, nos envolver, aprender mais da palavra de Deus. Gente, e quando Deus tem alguma coisa para fazer através de nós, e a gente fica só com a nossa vida, com os nossos afazeres, Deus permite algumas coisas na nossa vida. Eu lembro que eu, assim, trabalhava demais. Sabe aquela pessoa que não tem preguiça? Aí só trabalhar. E de repente minhas pernas inflamou tudo. E se eu ficasse em pé mais de 2 horas, eu quase morria de dor. E daí o que eu fui? Fui pro computador, fui estudar a Bíblia, fui aprender a Bíblia. E fui. E Deus tinha me falado, você vai viver um tempo de aprendizado. Mas se ele não pusesse aquela enfermidade nas minhas pernas, eu não tinha aprendido nada. Não sentava. Então, tudo na vida tem um porquê e um pra quê. E hoje eu falo, Senhor, obrigado por aquela tendinite. Senão eu não sabia nada do Senhor, não. Porque eu só pensava em trabalhar. Eu gosto de trabalhar, é uma coisa que eu gosto, né? Mas eu gosto muito mais das coisas de Deus, uai. Mas eu tinha que priorizar. E eu não priorizava, né? Então vamos sair do comodismo
estudar mais a Bíblia, nos preparar para o que Deus tem para nós. E Deus vai nos usar. Aqui, Deus vai fazer de todas aqui, do Valdivino, rei, rainhas, né? Em Cristo, gente. A gente tem que pensar tudo no espiritual, né? E Deus tem grandes obras para realizar através de nós, né? E nós temos que nos dispor e nos preparar. Amém?